Muito bem, então, agora que a gente já sabe, né, para que servem os handlers, vamos aqui para a nossa pasta do domain, vamos criar uma nova pasta chamada de handlers, e assim como a gente fez nos commands, né, vamos criar uma nova pasta aqui. Na verdade, você pode vir em new file aqui e chamar ele de contracts/ihandler.cs, tá, que ele já vai criar a pasta contracts pra gente. Então, sempre que você dá um barra aí no nome do arquivo na hora de criar, já cria a pasta pra gente, tá? E a gente vai ter aqui a nossa interface iHandler, né? Do mesmo jeito que a gente teve a nossa interface iCommand. Então esse vai definir os nossos handlers aqui, tá? Só que os nossos handlers, eles vão ser um pouquinho diferentes dos nossos commands, tá? Porque ele vai executar de fato um command. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar um handler de um tipo, tá? Então eu coloco aqui um tipo T. Então esse handler, ele vai gerenciar um comando, né? Um ou mais comandos, né, no caso aqui. Então, tudo que essa interface vai fazer, né, vai ser baseado nesse tipo que a gente recebe aqui. Só que se a gente deixar esse tipo aberto, eu posso chamar um iHandler de qualquer coisa que seja, tá? E aí entra a parte que a gente quer limitar o nosso código. Lembra que nos nossos commands aqui, né, todo command que a gente criou, ele é do tipo iCommand. Tá? Então a gente obrigou ele a isso, né? Então a gente veio aqui no contrato, definiu um contrato, falou que ele tem que ter um método de validação e falou assim, olha, todo comando tem que ter um método de validação. Tudo bem, mas e se eu criar um método, né? E se eu criar um comando sem passar pelo iCommand e chamar ele dentro do handler aqui, tá? O que vai acontecer? Ele vai passar, nesse formato aqui ele vai passar. Então, por isso que a gente faz aqui um where, tá? Where t iCommand, tá? Então essa restrição aqui que a gente coloca, eu estou dizendo que eu sempre vou poder chamar a interface de iHandler de T, desde que T seja um iCommand. Então olha que legal, agora sim nosso código está movendo para um nível maior, porque a gente está determinando que toda manipulação de um comando exige que esse comando passe por um contrato. Para isso que os contratos servem, né? A gente criou um contrato para definir o que um objeto precisa ter. Então a gente definiu lá que ele tem que ter um objeto, que ele tem que ter um método de validação, né? Então a gente não pode deixar passar isso. Quer criar um command sem o iCommand? Tudo bem, só que ninguém vai gerenciar ele, tá? Eu só gerencio objetos que são do tipo iCommand. Então aqui a gente matou a charada, a gente fechou aqui, a gente colocou a cereja no bolo aqui de toda a parte de corrupção de código que a gente fala nos projetos, né? Então aqui o cara não consegue gerenciar um comando, né? Não consegue manipular um comando de fato se ele não passar por esse contrato, né? Pelo contrato iCommand, que exige de fato que ele tenha um validate, né? Que é aquele método de validação que a gente definiu, né? Que todo comando tem que ter. Porém, para executar esse objeto aqui, né, eu vou deixar aqui como void handle, tá? Que esse é um método que a gente vai ter aqui. Então, toda vez, né, que alguém chamar um handler, ele vai ter um método chamado de handle, né, manipular, tá bom? E a gente vai receber um comando aqui, tá? Só que aqui a gente tem que restringir também. Então, lembra que a gente criou uma restrição aqui? Então aqui tá fácil, né? Eu posso receber um iCommand, command aqui, tá? Mas e o retorno dele? O retorno a gente teve também a criação de uma interface chamada de iCommand Result, ou seja, todo o resultado da nossa aplicação, ele tem que ser nesse formato do iCommand Result. Então o que a gente faz? A gente recebe aqui, ó, um iCommand Result, tá? A gente retorna, né, sempre um iCommand Result no método handle, e o comando que a gente vai executar aqui é sempre do tipo T, né, que a gente definiu aqui em cima, tá bom? Então aqui a gente ligou todos os pontos e a gente restringiu quem está codando, né, quem está usando os nossos handlers somente a isso. Então isso inibe muito o poder de a gente fazer cagada, né, no código, tá? Então eu sempre vou retornar um command result, ou seja, padronizei o retorno da minha aplicação, o que é sensacional para a gente, vai ajudar muito no front-end. O método handle, ele só vai aceitar um comando, né, e esse comando ele só vai poder ser do tipo iCommand, né? Ou seja, só vai poder ser comandos que passam pela interface command, iCommand, e que tem o nosso método validate, tá? Então a gente fechou todo o ciclo aqui, blindou todo o nosso código, já está prontinho para ser utilizado o nosso iHandler.